Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, pegue sua Bíblia rápido, por gentileza. Vamos meditar aqui no Salmo de número 119. Vamos continuar a nossa leitura. Deus tem uma palavra de vitória para a minha vida e para a sua vida. Mas antes eu queria aqui te convidar a olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: é muito bom estar aqui com você nessa noite. É muito bom estar aqui com você. É muito bom estar aqui com você. Deus nos concedeu esse dia. Você não é só bem-vindo aqui, é bom estarmos aqui, minha irmã. Muito bom estar com você aqui, com cada um de vocês. Amém? Salmo de número 119. Versículo de número 15. Vamos ler a partir do versículo 15. O André já vai colocar o nosso fundo musical. A minha versão, agora ele colocou a mesma. Menino bom, esperto. Versículo de número 15. Nos diz assim: em teus ensinamentos ou preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze-me bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda ou abra os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Queridos, repita comigo assim: conhecendo a Deus pela revelação da sua palavra. Eu queria tentar responder uma pergunta com você nessa noite. Pelo menos aqui, uns 15 minutos, nós vamos meditar nesse Salmo de número 119. Como consideração preliminar para esse Salmo, o Salmo de número 119, ele tem aqui, queridos, 176, 176 versículos. É o maior salmo da Bíblia. Chega até, parece ser cansativo lê-lo. Entretanto, é o salmo pela qual todos os versículos desse salmo levarão o leitor à meditação da palavra e da lei de Deus. Quando a gente lê o versículo de número 18, o salmista em especial, ele diz assim: abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Ele faz um pedido para Deus, mais ou menos assim: Senhor, tem algo no oculto que eu preciso conhecer. Tem algo em abstrato, algo que não está visível, que eu preciso conhecer. Tem um clássico da literatura, acredito que francesa, escrita por um aviador francês, O Pequeno Príncipe, se não me falha a memória. E uma das frases desse clássico diz assim: o que é essencial está oculto aos olhos. Olha como é a Bíblia, querido. Ela é suficiente na sua escrita, é inteligível. Deus não pediu para o homem escrever, e Deus também não escreveu numa linguagem que o homem não possa compreendê-la. Deus orientou ao homem, inspirou aos homens que escrevessem a sua lei, a sua palavra,
numa linguagem pela qual qualquer um que pudesse ler ou ouvir em todas as línguas da terra pela qual ela for traduzida, compreenderá a priori aquilo que Deus deseja para a sua vida. Porém, existe o essencial, algo que está oculto aos olhos. Por isso eu dei um tema para essa mensagem, conhecendo a Deus pela revelação da sua palavra. Por quê? Porque o salmista aqui, ele me prova, ele me mostra, ele me apresenta, queridos, que existem dois níveis de conhecimento de Deus quando nós lemos esse texto. O primeiro nível é aquele que está diante dos olhos. Aquilo que eu preciso fazer para conhecer a Deus, é o passo que eu preciso dar. É ler a sua palavra. É meditar na sua palavra. Por isso ele disse para Josué, Josué, não aparte da tua boca, aqui ó, o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que te vá bem. Por quê? Porque Deus sabia muito bem que bastasse Josué ter o desejo de contemplar as maravilhas da lei de Deus, e ele tinha o primeiro passo para conhecê-lo, a sua palavra. Então olha que coisa interessante. Deus vai se revelar para nós? Sim. Aquilo que está oculto será desvendado aos nossos olhos? Sim. Quando nós lemos esse salmo, nós percebemos que nos versículos anteriores, o salmista está dizendo para Deus. Eu fiz questão de pegar a partir do versículo 15, porque do versículo 1 fica cansativo, fica longo demais. Mas todos os versículos, o salmista está dizendo para Deus assim: Senhor, eu já conheço os teus mandamentos. Senhor, eu já conheço os seus estatutos. Senhor, eu já medito na tua lei. Senhor, eu já faço isso. Agora no versículo 18 ele está dizendo para Deus: Senhor, eu quero contemplar aquilo que está oculto. Eu quero contemplar as maravilhas. Eu quero contemplar aquilo que os meus olhos não podem ver. Eu quero conhecer os mistérios da tua palavra. Eu quero conhecer os mistérios da tua lei. E eu pergunto, querido, é possível conhecer um Deus invisível? Você já parou para se perguntar? Você já parou para fazer essa pergunta? É possível conhecer um Deus que se apresenta de forma invisível? Um Deus que não tem corpo, um Deus que não tem rosto. Haja vista que a própria Bíblia, o próprio Antigo Testamento, o próprio escritor dos 5 primeiros livros viveu essa experiência com Deus, e ele escreveu lá no livro do Êxodo, capítulo de número 33, e ele disse: Senhor, eu quero te ver. E Deus disse para ele: Moisés, ninguém pode me ver, porque aquele que me vê morrerá, por causa da minha glória. E a pergunta, ela permanece: é possível conhecer a Deus? A um Deus que se apresenta de forma invisível? Olha que coisa interessante, queridos. Nem sempre aquilo que é invisível significa que é inexistente. Certo? É invisível, mas não significa que é inexistente. Nem sempre aquilo que é inexistente significa que não queira revelar-se aos olhos do homem, ou ao conhecimento do homem. Nem sempre aquilo que é inexistente é sinal de não querer ser conhecido pelo homem. E a pergunta permanece: é possível conhecer a um Deus invisível? Talvez a resposta para essa pergunta, queridos,
seja uma outra pergunta. Que pergunta é essa? Será que esse Deus invisível, ele é como os deuses das demais culturas, que se conhece pela forma pela qual os homens apresentam? Por exemplo, quando Paulo chegou em Atenas, ele foi convidado para ir no Areópago. Se não me falha a memória, Atos capítulo de número 17. E quando ele chegou no Areópago, ele passou os olhos e viu altares, um altar para cada tipo de deuses. Passando por um determinado altar, ele não viu imagem, mas ele viu escrito: ao Deus desconhecido. E ele olhou para aquelas pessoas que estavam assentadas ali, esperando ouvir alguma coisa da sua boca, algum tipo de filosofia da sua boca, e ele disse: vocês honram a um que não tem imagem. É sobre este que eu quero falar nessa noite. E ele ali começou a pregoar de Abraão até Cristo a salvação para o povo daquela cidade. E aqui talvez está a pergunta: será que esse Deus, será que para conhecê-lo, será possível apenas pela visibilidade? Eu darei crédito a ele apenas se caso algum dia eu chegar a enxergá-lo com os meus olhos carnais. Cristo disse assim: bem-aventurados que não viram mais, bem-aventurados que os que não viram mais creram. E aqui é que está a grande questão, queridos, do povo cristão do século 21. Por quê? Porque nós passamos tempo demais querendo conhecer a Deus por aquilo que é um mistério. Nós passamos tempo demais querendo conhecer a Deus por aquilo que está abstrato, aquilo que está oculto. E nos esquecemos de que esse Deus que está invisível já se revelou. De que maneira? Pela sua palavra. Existem cientistas, biólogos, que já atestam a veracidade de Deus pela natureza, porque Deus se revelou lá, na sua criação. Ok. Eles glorificam a Deus da sua forma, porque atestam que a harmonia da criação só foi possível porque alguém assim instituiu, alguém assim o fez. Basta você tirar um peixe da água e não tem mais vida para aquela criatura. É simples. Basta você tirar uma planta da terra e não tem mais vida. É harmônico. Já se prova cientificamente que o nosso corpo volta para o pó. Nós precisamos do ar, da água, da terra, porque do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Então, ok. Agora, tudo isso é visível e palpável. Deus ainda continua no abstrato. Deus ainda continua na invisibilidade. Será que é possível conhecer a Deus? A pergunta continua. E quando a gente olha para as Escrituras, queridos, a gente vê homens como esse salmista, dizendo para Deus assim: Senhor, eu já te conheço, por intermédio daquilo que eu li, pela sua palavra. Como conhecer a Deus, queridos? Será que é possível conhecê-lo? Qual é o crédito que eu irei dar para algo sem que eu veja? É difícil? Talvez. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, querido, que ele é multiforme graça. Ele não se revela de forma visível, mas ele se revela de forma inteligível.
Ele te deu aquilo que nós chamamos de psique humana, aquilo que nos diferencia da irracionalidade. Ele nos deu a dádiva de quê? De pensar. Alguém uma vez escreveu assim: eu penso, logo eu existo. Quem foi que fez isso senão o Senhor? Criar um boneco, soprar nele o fôlego da vida e colocar nele a dádiva de entender as coisas. Aí esse Deus na eternidade, ele diz assim: não, o homem não pode me ver, mas eu vou me revelar a ele de uma outra forma. Eu vou me revelar a ele de uma forma que ele vai me compreender. Por quê? Porque eu vou dar a ele a dádiva de compreender o seu próximo. Como assim? Pela palavra. Tiago, mas quem tem problema na sua fala e não consegue falar, é difícil. Como essas pessoas se entendem? Até para o mudo já existe a língua de sinais, as libras. Então olha como o nosso Deus é, queridos. Eu não consigo vê-lo, mas eu consigo compreendê-lo. Por onde? Pela sua palavra. Ele se revela no mundo de formas especiais, sim, se revela. Aquilo que está oculto, sim, se revela. Mas ele já veio na suficiência das Escrituras se revelando para que eu e você pudéssemos crer que ele existe. Cristo disse: ninguém que quer seguir, ninguém que quer amar, ninguém que diz que quer amar a Deus, é impossível sem crer que ele exista. Olha o que Cristo disse. Olha que maravilha. É impossível. É como se eu dissesse assim: tu dizes que existe, mas me dá uma prova. Tem até um meme que eu acho interessante, que eu vi no Facebook uma vez, de uma pessoa ajoelhada, dizendo para Deus assim: Senhor, eu quero tanto te conhecer. Aí, Deus, com a Bíblia nas mãos, entregando para a pessoa a resposta. Ou seja, você quer me conhecer? Então comece por onde eu já me revelei. Por onde eu já me revelei? Pela minha palavra. Olha o que o salmista está fazendo. Senhor, eu já conheço os teus estatutos. Por que o salmista está fazendo isso? Porque ele meditou naquilo que estava escrito. Porque ele meditou naquilo que ele ouviu de geração em geração. Porque ele meditou naquilo, ele procurou compreender com o seu intelecto, com a psique humana, ele pensou nos seus momentos de adversidade, ele não procurou outro lugar senão a palavra do Senhor para encontrar consolo e conforto. Ele não procurou em nenhum outro lugar senão na palavra do Senhor para encontrar consolo e conforto no seu momento de adversidade. E ali ele começou a compreender a existência de Deus, por onde ele já se revelou. Nós passamos tempo demais, querido. Isso é uma coisa natural do ser humano. O nosso dia é corrido. Nós lemos tantas coisas. Nós pesquisamos tantas coisas. Isso é algo natural do século 21. Quem vive hoje, no mundo pós-pandemia, vive um mundo da tecnologia, da ciência, do avanço. Está na Bíblia. A ciência vai se multiplicar nos últimos dias. A ciência tecnológica já se opera, já se faz a cirurgia de um feto dentro do útero da mãe. Se faz para o bem e para o mal. Estão até querendo fazer para o aborto. Isso é ciência. Para o bem e para o mal. A tecnologia, quem vive sem um aparelho desse hoje?
É difícil? Está aqui. Então, tudo à nossa volta prende a nossa atenção. E olha a lição que o salmista está nos dando. Senhor, abre os meus olhos. Tira dos meus olhos o quê? As distrações. Tira dos meus olhos o quê? Aquilo que impede de eu te conhecer. A primeira resposta de Deus para nós: medita na minha lei. Quanto tempo nós passamos durante a nossa semana buscando ter o desejo de conhecer a Deus, fazendo essa pergunta para Deus: Senhor, é possível eu te conhecer? Quanto tempo nós fazemos isso, querido? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Às vezes eu me pego distraído. Sabe? E depois eu penso assim: poxa, eu poderia, esse tempo de distração, estar fazendo o quê? Procurando conhecer os mandamentos do Senhor. Procurando conhecer a palavra do Senhor. Procurando tentar compreender a Deus por onde Ele já se revelou pela sua palavra. Será que Deus falaria algo? Será que Deus escreveria algo? Para que eu e você não entendêssemos o que Ele quer nos dizer? Lá na sua casa, quando alguém fala alguma coisa contigo, você diz assim, e quando você não entende, o que você diz? O que você diz? Não entendi. Pode repetir, por favor, porque eu não compreendi, não entendi. Não entendi. Agora pega tudo isso, queridos, e aplica na leitura do Evangelho, na leitura da palavra, sabe? E quando você passar pela leitura, você volta e diz para o Espírito Santo assim: eu não entendi, eu não compreendi. E aí ele vai ter o prazer, sabe, de te ensinar, de te mostrar, de abrir, de desvendar os seus olhos para você compreender aquilo que ele quer dizer no seu momento. Aquilo que ele quer te ensinar naquele momento, para não deixar-nos buscar em outros lugares, entende? Para não deixar-nos buscar o escape para o nosso momento em outros lugares, nas distrações, porque as pressões da vida chegam. E quando elas chegam, querido, somente a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não existe outro lugar. Para se conhecer Deus, não existe outro lugar a não ser a sua palavra. Eu acho interessante que a evolução do ser humano é tão maravilhosa, que houve uma época, eu não sei se algum irmão aqui passou por isso, mas houve uma época em que os casais namoravam por cartinha. Vocês lembram disso? A época em que se mandava uma cartinha para o namorado, aí de lá o namorado mandava uma cartinha para cá, e assim sucessivamente. Você lia ali o que estava escrito ali, e você dizia: meu Deus, como ele me ama, como ela me ama. Olha a sua inteligência, querido. Olha o seu pensamento, olha a psique, olha o que Deus te deu, olha a dádiva, olha a graça que Deus te deu, de você compreender por escrito aquilo, sabe, que vem de lá do outro lado para cá, de quilômetros de distância, e chega lá na sua casa para você. Agora, olha o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é. Preservou por mais, 5.000 anos a sua palavra por autores que não viveram no mesmo momento para trocarem ideias sobre o que iriam escrever. Não, um único
o autor é o Espírito Santo de Deus. Por quê? De geração a geração. Porque naquela geração ele conhecia aquele povo. Nessa geração ele conhece o seu povo. E ele conhecerá nas gerações futuras. Porque a palavra permanecerá para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a possibilidade, sabe, do seu povo conhecê-lo pela leitura da sua palavra, ficará eternamente. Chegará o nosso momento em que, no estalar de dedo, ele dirá: chegou o seu momento de vir morar comigo. Ou seja, no arrebatamento, daqui a pouco, no horário, no momento que ninguém sabe, ou então chegará o dia da nossa morte. Um assunto que ninguém gosta de falar. Mas quando nós estamos em Cristo, viver é ganho, e o morrer com Cristo é lucro para todos sempre. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Chegará o momento, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre, para que as gerações futuras conheçam quem Ele é. Entendam quem Ele é. Procure refúgio na sua palavra. Faça com o salmista: tire dos meus olhos tudo aquilo que me impede. Me dá um norte, porque eu quero te conhecer. Se visivelmente o Senhor ainda não se revelou, mas o Senhor se revelou pela sua palavra, e eu quero te conhecer por ela. No momento da minha adversidade, eu quero te conhecer pela tua palavra. Eu não quero dizer lá como o Chaves: e agora quem poderá me defender? E o Chapolin Colorado aparecer. Eu não, de maneira nenhuma. Eu quero pegar a tua palavra e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Conhecer que tu existes pela tua palavra, olhar os mistérios que estão na sua palavra e tentar compreender aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Qual é o norte que o Senhor quer para a minha vida? O apóstolo Paulo disse: eu sigo para o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia. Deus tem uma palavra, querido, para a sua vida, porque Ele quer te direcionar, e você precisa compreender que Ele já se revelou por intermédio da sua palavra. Só precisa agora você se dedicar. Só precisa agora eu me dedicar. Só precisa agora eu separar o tempo. Por quê? Porque eu consigo organizar o meu tempo. Eu organizo dinheiro. Eu organizo a empresa dos outros, trabalho para eles. Eu faço para os outros. Então agora está na hora de eu fazer para mim. Não, esse tempo aqui, me desculpe, mas eu separei porque eu quero conhecer a Deus através da sua palavra. Senhor, eu estou passando por um período de adversidade, onde eu perdi um ente querido da minha vida. E o Senhor vai se revelar para você através da sua palavra e vai te consolar. Vai te mostrar a vontade dele, que é perfeita. Senhor, eu perdi o meu emprego. E o Senhor vai te direcionar pela sua palavra e vai mostrar que muitos não tinham o que comer, mas Ele os sustentou para todo sempre. Senhor, eu estou passando por um momento de perseguição. O Senhor vai te levar por intermédio da sua palavra e vai dizer para você lá: relaxa, que se teu inimigo quiser caminhar contigo 1 milha, vai com ele 2, fica tranquilo, seja pacificador. Se você disser para o Senhor: Senhor, eu estou passando, Pai querido, por um período muito difícil da minha vida, onde eu perdi o meu emprego, onde as pessoas, enfim, Senhor, onde eu quero conquistar algo na minha vida, o Senhor vai te levar por intermédio da sua palavra e vai mostrar para você, querido, que Ele tem um futuro melhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Por quê? Porque está revelado, é o Deus da palavra, é o Deus criador dos céus e da terra, quem nos fez e quem nos quer bem. Ele está revelado aqui na sua palavra, para que vivamos bem. Senhor, eu estou com medo de perder a minha salvação. E quando eu morrer, para onde eu vou?
Poxa, pregador, mas não tem jeito para a morte. Tem, quem disse que não? Pregador, mas não tem jeito para o mal. Quem disse que não, querido? Quem disse que não tem jeito para o mal? Quem disse? Senhor, mas não tem jeito para a morte. E agora? Aí ele vai te direcionar. E você vai olhar, você vai ler, você vai desfolhear as páginas do Novo Testamento e de repente vai se deparar com um texto em que Deus disse pela boca do seu Filho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Esse é o direcionamento do Espírito Santo de Deus, queridos. Quando dizemos para Ele: Senhor, desvenda os meus olhos, porque eu quero te conhecer, eu quero saber quem Tu és. O Senhor já disse, está escrito aqui, eu preciso de amor na minha vida. Ele vai te direcionar e você vai encontrar o amor, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí se você precisa de amor na sua vida ou na sua casa, você vai dizer para Ele: Senhor, eu compreendi, eu li, eu entendi que o Teu Espírito é o amor. Inunda a minha vida do Teu Espírito Santo, inunda a minha casa do Teu Espírito Santo, para que eu possa Te conhecer mais. Aleluia! Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. E o Senhor te direciona. Te direciona, te direciona, te direciona. É como aquela criança que o papai chega em casa, como a gente vê nos vídeos, e aquela criança sai correndo na direção do pai. O que o pai faz? Vai correndo em direção à criança, porque é o prazer que ele tem. Assim somos nós, queridos, como quando queremos descobrir Deus por intermédio da sua palavra. Assim somos nós, como crianças aos olhos de Deus, que precisa de um afago, de um abraço, que precisa ser tratado com amor e com carinho, e é isso que o Senhor faz conosco, através da sua palavra. Você possa compreender, queridos, que ainda que Deus não tenha se revelado, não procure buscar em primeiro lugar o que é mistério. Busque aquilo que está pronto, porque o mistério virá. E quando o mistério virá, queridos, você não vai conseguir ficar de pé, porque não houve um homem sequer que experimentou os mistérios da graça de Deus e se ficou de pé. Quando ele desceu no templo de Salomão, a glória encheu o templo, quem estava de pé caiu. Quando lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito do Senhor desceu e todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados com o Espírito Santo, não teve um que ficasse quieto, porque experimentou os mistérios de Deus, porque já estavam limpos pela sua palavra, e eles começaram a falar em outras línguas, viver as maravilhas da lei de Deus, que estava profetizado lá atrás pelo profeta Joel, e a dizer que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, e os vossos filhos terão sonhos. Aleluia! Esse é o nosso Deus, queridos. Quando eu digo para Ele: Senhor, eu conheço os Teus mandamentos, eu tenho prazer neles, agora eu quero viver os Teus mistérios, eu quero Te conhecer. Deus, Ele se revela. E é esse o desejo de Deus, queridos, para mim e para você. Ele quer se revelar para você. Ele quer se apresentar para você. Ele quer te tirar, assim como eu, dessa superficialidade do nosso dia a dia e nos levar para um nível de intimidade maior com Ele. Nos levar para um nível de conhecimento maior. Todas as vezes que você lê as páginas das Escrituras, Ele quer se revelar para você, dar-se a conhecer para você, dar-se a conhecer, dizer para você: você não está me vendo, mas olha aqui, eu sou tudo aquilo que você precisar. Está aí. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. E por fim Ele diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. Eu quero orar com você.
Feche seus olhos. Diga para o Senhor: Senhor,